Do Chiarelli. Nem tu, isso aqui é tu, hein? Coisa brava, coisa tá feia. Bom, tá na Bíblia que você tem que saber a verdade, que a verdade te libertará. E eu gostaria que os periquitos não piassem quando eu estiver falando, pois não piei quando falar. Está também na República de Platão que se o povo não pode ter um comportamento de sanidade se a ele não for mostrada a verdade. E neste país nós tivemos exemplos maiores, muitos por sinais, de gente que até entregou a vida, morrendo às vezes, pela grandeza e pela constituição da nossa nacionalidade. A Maria Quitéria, os Inconfidentes, a Sora Joana Angélica, a Bárbara Eliodora lá, que acabou nos seus últimos dias falando sozinha pelas ruas de Vila Rica como se fosse uma louca. A tortura, conforme foi colocado aqui, ela é mundial e há muito tempo tem ocorrido. Falaram aí até da ocupação da América Espanhola. Eu acredito que um bom exemplo de tortura é o caso daquela Tânia, que enfrentou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas pegaram a Tânia, torturaram a Tânia, e quando ela não confessou nada, ao contrário de muitos que confessaram, e não levaram um tapa na cara, aqui no Brasil, deduraram, na verdade, denunciaram, na verdade. A Tânia, quando puseram a corda no pescoço dela, ela falou: vocês não vão conseguir enforcar 1 milhão de russos. O sonho da Tânia era o sonho de liberdade, como era da Joana Angélica, da Eliodora e outras mais. Hoje, fala-se aí que a presidenta eleita foi torturada. Muito bem. Qual será o sonho da presidenta eleita que foi torturada? A Tânia não falava uma palavra e deixou para a história só uma injúria aos nazistas. Vocês não vão enforcar 100 milhões de russos. Com certeza, senhoras e senhores presentes, e eu vou pedir uma salva de palma à presidenta. Quando ela estava sendo torturada, ela gritava: olha, tortura, mas um dia nós vamos ter mensalão. Tortura, que um dia nós vamos ter uma imprensa comprada e negociada. Tortura, que um dia nós vamos ter um ministro ladrão, que nem o Wagner Rossi, que roubou 1,2 bilhão de reais lá na Conab, impunemente. Este era o sonho de liberdade da tal Dilma Rousseff, a qual peço uma salva de palmas. Tá bem. Vai ver que criaram. A verdade dói quando vem. Eu pediria que eu fosse respeitado como deputado e que houvesse silêncio na galera. A palavra do deputado Fernando Chiarelli para concluir, tendo tempo. E que, se fosse o caso, o senhor até os colocasse para fora, se não souberem se comportar como gente grande. Depois. Muito bem. Muito bem. E as autoridades estrangeiras aqui devem ficar sabendo que aqui no Brasil criou-se uma comissão de anistiados. Ou seja, tem um tal de Greenhalgh, que por sinal ouço falar que a Erundina, deputada correta e séria, proibiu ele de entrar na prefeitura em São Paulo quando ele foi vice-prefeito dela. Tamanha desonestidade desse cidadão, se é que posso chamá-lo de cidadão. Tem um negócio muito bom de qualquer um
entra nessa comissão de anistiado e recebe lá um dinheirão para o resto da vida. É para isso que vai ter comissão da verdade? Olha, estão falando aí, criticando o Médici, né? Infelizmente o ministro precisou sair correndo daí. Saiu a francesa. Mas presta atenção nisso, gente. Olha o que eu vou falar aqui. O Palocci era um pé de chinelo lá em Ribeirão Preto. O Wagner Rossi era um pé de chinelo lá em Ribeirão Preto. Hoje são dois milionários que são até banqueiros em questão de 10 ou 15 anos dessa tal democracia que foi implantada aqui no Brasil. Que na verdade é uma cleptocracia, a República dos Ladrões. Ou será que algum dos senhores tem alguma dúvida disso? E eu não recebi sequer uma salva de palma. Quer dizer, se eu falo isso em qualquer outro estádio, eu sou aplaudido. Aqui escutam assustados. Com certeza, porque como dizia Rui Barbosa, é muito bico, é muita teta, e está todo mundo pendurado, se postando de democrático. Por sinal, me assusta muito a presença da promotora, procuradora, aqui nesse local. Você não deveria estar andando os corredores aí, pegando os traficantes que estão aliciando o deputado para votar o bingo hoje à tarde. Estão comprando deputado a peso de ouro para deputado se vender para o crime. A senhora deveria... Estou ofendendo. Se nós estou ofendendo. Estou dizendo, qual que é a função dela? Ela sabe a função dela. Ela sabe. E ela tem todo o respeito dessa presidência aqui, correto. Como respeitamos as suas palavras. Certo, mesmo correto. Divergindo. Seguindo em frente, caminhando e cantando, né? Vocês lembram? Pois é, né? Acabou nisso que vocês estão vendo aqui. Diz uma pessoa muito querida minha, que quando Napoleão passou numa sinagoga, ele viu os judeus chorando lá dentro. Aí ele perguntou para o general dele por que aquele povo estava chorando. O general foi ver. O general chegou lá e disse que os judeus estavam chorando pela morte do rei Davi, há mais de 2000 anos atrás. Quer dizer, um povo tem que saber o seu passado sobre o risco de deixar de ser povo. Mas o povo tem que saber, por exemplo, que na guerrilha do Araguaia, o Genuíno dedurou. O Genuíno denunciou os colegas dele. Muitos morreram lá, porque aqui era uma guerra estabelecida. O Brasil tem que saber que o Vladimir Herzog se enforcou porque ficou com vergonha quando denunciou os colegas dele. Com vergonha quando denunciou os colegas dele. Peço a todos aí para nós ouvirmos e que está aí no tempo aí, deputado Fernando Quero. Então, vejam só. Em Ribeirão Preto hoje, nesta semana, 3 senhoras mais que septuagenárias foram mortas por criminosos. Evidentemente por causa do clima que se criou nesse país, que conforme está em Shakespeare, a grandeza do homem é a grandeza daquilo que abraça. E esse governo dos ditos perseguidos abraçou a causa dos banqueiros, que estão aí felizes com as taxas de taxas de juros mais altas do mundo. E até me mandaram um poema, que eu, não sendo poeta, sou obrigado a ler. Que triste está o Brasil, caminhante que não caminha, barco que não chegou ao porto, pura mentira, nada cumprida, se morre de pena de ti, Brasil.